Como é que a taxa de juros afeta a sua vida aí, tá, pessoal? Quem está nos assistindo. Sob vários mecanismos. O primeiro, o crédito. Se você vai tomar o crédito, seja o crédito do cartão de crédito, seja o cartão de crédito, como você deixou de pagar, o dinheiro não está fechando, deixou de pagar o cartão de crédito, tem os juros do cartão de crédito, tem os juros do cheque especial. Mas também, se você vai comprar uma mercadoria. Ô, professor, Banco Central. Eu estava mais cedo aqui com a Vilma Reis e eu achei interessante uma publicação que a Thalíria Petroni, na verdade, colocou e que foi compartilhado pela Vilma, mostrando o retrato do Copom, né, do Comitê de Política Monetária, que decide a taxa de juros. E eu tinha feito uma matéria justamente nesse sentido. Quem são os diretores que definem a taxa de Selic do Banco Central, que é criticado pelo, né? E um deles que declarou ontem, né, saiu em defesa aí da questão da autonomia do Banco Central, é esse Bruno Serra Fernandes, que agora vai sair no fim do mês, que é uma pessoa que fez, formado pelo IBMEC, fez carreira na iniciativa privada, no Banco de Boston e no Itaú, vice-presidente, sênior vice-presidente, até ida para o Banco Central. Eu queria te ouvir a respeito de como você está vendo esse debate. O Lula pautou, mas como é que está esse cabo de guerra, professor? Vamos lá, e por que o Lula pautou? Eu acho que é o primeiro ponto. E o que é que faz o Banco Central, basicamente? E essa discussão da independência. Eu vou tentar ser sintético, Plínio, porque às vezes esses termos de economia ficam nesse nível de abstração e as pessoas ficam repetindo sem entender. Na verdade, o principal instrumento que o Banco Central tem é fazer política monetária. E o que é fazer política monetária? Né? É, sobretudo, mexer na quantidade de moeda em circulação, colocar moeda de circulação ou tirar a moeda de circulação e, sobretudo, a partir do Copom, né, estabelecer a taxa Selic, né, que é a taxa de juros sobre o título da dívida pública. Então, aqui é um ponto importante, aí rapidamente pensar sobre isso, que é o seguinte: uma taxa de juros, ela afeta como mais alta? A taxa Selic. Porque o que é a taxa Selic? É a taxa básica da economia. Né? Vamos dizer assim, é a menor taxa de risco mais próximo de zero no título da dívida pública. Né? No caso brasileiro, título da dívida pública, no curto prazo, taxa Selic. O Copom manteve em 13,75 e aumentou desde o início de vem aumentando desde o início de 2021, ali começou em 21, 21 e subiu fortemente até chegar nessa taxa de juros. Como é que a taxa de juros afeta a sua vida aí, tá, pessoal? Quem está nos assistindo. Sob vários mecanismos. O primeiro, o crédito. Se você vai tomar o crédito, seja o crédito do cartão de crédito, seja o cartão de crédito, como você deixou de pagar, o dinheiro não está fechando, deixou de pagar o cartão de crédito, tem os juros do cartão de crédito, tem os juros do cheque especial. Mas também, se você vai comprar uma mercadoria e te dizem assim, 10% 10 vezes sem juros, ali já está embutido o valor dos juros, porque ninguém. É o custo econômico, já está embutido no preço o valor desses 10% a mais em geral. Tá? Então, a subida da taxa de juros reduz o consumo das famílias, que é um importante componente da demanda agregada. Vamos pensar o seguinte, Plínio. Aí antes você fala assim, Eduardo, me explica que história é essa demanda agregada. Saiba economia. Eu costumo simplificar isso pensando o seguinte: a economia, de forma mais simples, você pode pensar Y, que é a demanda geral da economia, ou a produção, que é como calcula o PIB, é igual ao consumo das famílias, que é a maior parte do PIB, ou nesse caso, pelo componente da demanda, consumo das famílias, mais gasto do governo, mais investimento, mais exportação, menos exportação. A maior parte da demanda agregada, que é essa demanda total, é o consumo das famílias.
Bom, as famílias podem consumir mais ou menos, dependendo do que? Da renda salarial e do crédito. Se o juro sobe, o que é que acontece com o valor do dinheiro? Fica mais caro. Juros. Isso afeta, reduz o consumo das famílias pela via do crédito, porque fica mais caro tomar o crédito. Mas tem outro componente que é fundamental, Plínio: o investimento. Eu sei que eu vou chegar, Plínio, é só para as pessoas entenderem, porque senão eles ficam Ótimo, ótimo. Eu estou adorando. Eu acho que o pessoal aqui também. repetindo a economia sem entender o que está falando. Qual é o ponto? Taxa de juros versus investimento. O que é o investimento? É quando a empresa amplia o seu negócio, quando a empresa constrói uma nova fábrica. É uma decisão capitalista, é uma decisão do empresário. O empresário, quando vai construir a nova fábrica, ele olha o quê? Ele olha se tem a projeção dele vender mais no futuro, tá? Mas não é só vender. O capitalista que é capitalista quer saber se vai ter o quê? Lucro. Lucro, lógico. Mas um lucro de 20 ou de 10 é muito ou é pouco? Você sempre tem que comparar relativamente. Sim. Eu tenho que comparar com o custo de oportunidade do capital. O que é isso? Se eu tenho um recurso e eu vou colocar numa nova atividade, isso me rende quanto se eu comprar título da dívida pública? Então, hoje, Plínio, observe bem, hoje, se o grande empresário comprar título da dívida pública, e olha que não é o rendimento mais rentável, o custo de oportunidade do capital normalmente é mais alto do que a taxa Selic. Nesse momento, qualquer negócio, novo empreendimento, que me renda menos do que 13,75, não tem sentido econômico aumentar o investimento. Uhum. Porque vale a pena o quê? Comprar títulos da dívida pública. Porque é menos arriscado. Logo, isso reduz o quê? Isso reduz os números de projetos de investimentos viáveis. Quanto maior a taxa de juros, reduz os projetos viáveis, que implica o quê? Redução do investimento. E o motor do crescimento é o investimento. O investimento privado cai muito. Por que o motor, Eduardo? Porque na hora que alguém constrói uma fábrica, vem o quê? O projeto da fábrica, o projeto, a construção da fábrica, né? Quando essa fábrica é a compra das máquinas, observe. Só que quando você constrói a fábrica, tem o quê? Cimento e aço. Isso ativa o quê? A cadeia para trás de todo o processo. E mais, quando a fábrica está pronta, o que é que você faz? Contrata novos funcionários. Então, a taxa de juros é um elemento importantíssimo, porque quando sobe a taxa de juros, é uma chamada política contracionista. Contrai o consumo das famílias, pelo lado do crédito, porque fica mais caro o valor do dinheiro, mas contrai também pelo lado do investimento, que também é um componente da demanda agregada. Ó, consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportação, menos importação. Contrai o investimento. Então, os dois componentes puxam a demanda agregada para baixo. Só que a queda do investimento também afeta o quê? O emprego. Também afeta o consumo das famílias. Então, um aumento da taxa de juros, né, é uma política monetária contracionista. Aí você vai perguntar assim, mas, Eduardo, por que o Banco Central está fazendo isso? Porque ele é mauzão? E aí conecta com o que você trouxe aí com o perfil dos diretores do Banco Central. A, primeiro, formação heterodoxa. Que história é essa? A ideia de que a inflação é gerada basicamente pela maior quantidade de moeda em circulação. Isso, na linguagem do economês, da teoria econômica, é a teoria quantitativa da moeda. Né? Só que essa teoria entrou em questionamento, sobretudo depois de 2008,
quando o Banco Central norte-americano, no âmbito da crise, jogou moeda em circulação e a inflação norte-americana não explodiu. Ou seja, os economistas ortodoxos brasileiros são mais realistas que o rei e nem estão acompanhando as mudanças internacionais. Aí você vai dizer, tá bom, eles são mais realistas que o rei, por quê? É aqui que eu quero colocar, né? Você falou aí, vai para um banco, volta do banco, que é chamada porta giratória. O pessoal entra no Banco Central, depois volta para o mercado financeiro. Né? Leva todas as informações que tem e vai para o mercado financeiro. Sendo que os bancos, o mercado financeiro, é o agente que é regulado pelo Banco Central. Olha que negócio. Que supostamente é independente. Mas é o Banco Central independente que o Campos Neto vai lá e liga para o dono do BTG, que está gravado, perguntando qual é a taxa de juros que ele acha que é a mais correta. É brincadeira isso. Plínio, mas aí que eu começo o ponto. Ela afeta e ela sobe, porque com o argumento a inflação subiu, eu vou conter com taxa de juros alta. Então eu desaqueço a economia. Eu puxo o freio de mão para reduzir o consumo, né? Tirar o dinheiro de circulação, tornar o dinheiro mais caro, para o quê? Para reduzir a inflação. Só que tem um problema. A inflação que a gente viu nos últimos tempos não foi inflação de demanda. O número de pessoas na subutilização é 23 milhões de pessoas. O número de desempregados, mais os desalentados, mais o que trabalham menos que gostariam. O salário real tem caído. As pessoas estão endividadas. Aí você vai dizer, de onde é que vem essa bendita inflação ou maldita inflação, então? Né? Veio do preço da energia, veio, sobretudo, derivados, veio do preço dos alimentos, e tem um componente internacional que está muito mais, não está vinculado ao lado da demanda. Mas como eles seguem, é lógico que. E mais, o último Copom fez uma coisa que normalmente não faz. Ele manteve a taxa de juros, olhando muito mais a expectativa inflacionária de 6 períodos à frente. Ele normalmente coloca do ano corrente. E como aumentou a expectativa de inflação no futuro, ele adotou um método que normalmente ele não faz e manteve a taxa de juros alta. Qual é o ponto que eu quero chamar a atenção? Que é importante. Aí eu vou agora fazer uma discussão de economia política. Qual é o núcleo de poder do Estado capitalista na economia financiarizada? Ou seja, o núcleo de poder, o Banco Central. Por quê? Porque a taxa de juros, a forma de atuação do Banco Central, ela define ganhadores e perdedores. É um preço fundamental na acumulação de capital. Aí você vai me perguntar por quê, Eduardo? Porque a maior parte da riqueza dos ativos financeiros, ou seja, a riqueza na sua forma financeira, na sua forma de papel, né, são os títulos da dívida pública, no caso brasileiro. 67% aproximadamente, segundo os dados da Ambima, quem quiser pode ir lá olhar, de toda a riqueza financeira brasileira são títulos da dívida pública. Se a taxa de juros sobe ou cai, isso afeta o preço primário do título da dívida pública. O que é isso? Quem compra diretamente o título da dívida pública do Banco Central. Mas tem outro efeito, que é aqui que começa a chantagem. Os detentores de títulos que compraram do Banco Central vendem no mercado secundário. Eles podem vender esse título a depender do quê? De uma taxa de juros futura, que os economistas chamam de taxa de juros de longo prazo. O que é isso? Se tem uma expectativa de alteração dos juros no futuro. Tudo expectacional, tudo projetando o futuro. Né? E por que isso? Porque os grandes fundos de investimento, os grandes bancos, compram e vendem esses títulos com o objetivo de ganhar dinheiro. E essa taxa de juros de longo prazo. Esses agentes financeiros,
compra e vende esses títulos pensando no futuro, olhando a taxa de juros presente, a taxa de juros de longo prazo e a política fiscal, que é a capacidade de pagamento do governo. Ou seja, o valor dos ativos financeiros depende da taxa de juros Selic, da projeção futura e da política monetária. Ou da política fiscal. Fiscal. O que é que o Copom, a ata do Copom fala? Não, a expectativa de inflação pode ter sido aumentada porque a gente não sabe qual é a política fiscal do governo Lula. O Copom e o Banco Central não faz política fiscal. O mandato dele é para fazer política monetária. E mais, Mauro, a relação dívida nominal PIB melhorou nos últimos meses. Disseram que a relação dívida PIB ia estourar. As condições fiscais até melhoraram mais recentemente, né? Porque você teve um superávit primário, as receitas menos as despesas, em 2022, de 126 bilhões de reais, segundo os dados do Tesouro. Agora, sabe o que acontece, Plínio? Chamei de mal, desculpa, Plínio. Tudo bem. Agora que eu vi, depois saiu, mas agora o que acontece? Sabe quanto o governo pagou de juros em 2022 por causa desse aumento da taxa? Você tem ideia, Plínio? Não tem ideia, viu, professor? 580 bilhões de reais. E entre 2022 e 2021, esse valor aumentou em 140 bilhões de reais. Olha que loucura, olha que loucura. O governo implementou o teto, deixou de gastar em saúde e educação, economizou 126. Aí sabe o que aconteceu com a conta juros? Ele pagou a mais 140 bilhões.